não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? No mais, eu só vi assim, tomadas de posição emocional, reações às vezes de tipo solidariedade corporativa, né, defender a honra da corporação, etc. Mas escuta, mas eu estou conversando com gente séria, com um bando de velhas histéricas, né? Essa é a impressão que eu tinha e tenho até agora. Então, quando digo velhas histéricas, são todos velhas histéricas. Os militares, os políticos, os intelectuais, os professores universitários, os estudantes, os jornalistas. Eu só vi reação de velha histérica e continuo vendo até hoje. Quer dizer, não tem uma pessoa que diga, não, peraí, eu vou ter que estudar esse negócio até compreender. Quer dizer, por exemplo, a importância de você compreender, se você tem um adversário, alguém que você declarou adversário, bom, você tem que compreender a estratégia do adversário. Né? Isso é importante, eu digo, bom, esta é a primeira coisa, essa é a primeira regra do Sun Tzu, conheça o seu adversário. Né? E eu me lembro que em 2003, quer dizer, com 13 anos de atraso, eu montei uma equipe de 12 estudiosos para estudar a estratégia da esquerda latino-americana. Né? E eram 12 pessoas, cada uma morava num lugar, então não precisava de um patrocínio para pagar as passagens. Todo mundo estava trabalhando de graça, mas eu não tinha dinheiro para pagar as passagens, consegui um patrocinador. O patrocínio durou até a terceira reunião. Quer dizer, que aquele trabalho, que naquela época estava atrasado 13 anos, agora está atrasado 23 anos. Nem começou ainda. Né? Então, por exemplo, de onde você encontra, por exemplo, o mapeamento de todas as organizações que estão ligadas de algum modo ao Foro São Paulo? Né? Partidos, ONGs, igrejas, etc, etc. Você não tem sequer o catálogo dessas organizações. Então, literalmente, você não sabe quem é o adversário. Ah, eu não sei, não quero saber, mas quero fazer a passeata contra. Bom, como é que você sabe que a sua passeata não vai ajudar o adversário se você nem sabe quem é ele? Quer dizer, como é possível um país inteiro e pessoas nominalmente cultas, universitárias, chegarem a esse nível de inconsciência? Isso aqui é muito mais grave do que o comunismo, pô. Eles falam, o problema do Brasil é o comunismo. Eu falo, não, o problema do Brasil não é comunismo, é burrice, pô. É burrice orgulhosa, obstinada, não é isso? Arrogante, onde ninguém tem a mais mínima humildade de falar, peraí, eu vou estudar para ver se entendo o que está acontecendo. O número de pessoas inteligentes que quando eu comecei a falar do Foro de São Paulo, abriram a sua boca para provar o seguinte, o Foro de São Paulo ou não existe, ou é fraco, ou já acabou. Né? Um monte de gente. Quer dizer, eles se punham a discutir o que eu tinha dito numa clave que era assim, a de não podemos permitir que este sujeito brilhe como uma pessoa que descobriu o que está acontecendo. Porque senão nós vamos nos sentir inferiorizados. Eu digo, mas escuta, mas vocês são inferiores realmente, então qual é o problema do inferior se sentir inferior? Hã? Por exemplo, eu me sinto muito inferior ao Mário Ferreira dos Santos, e nem por isso eu quero estourar os miolos. Só por isso. Qual é o problema de sentir-se inferior? Por que uma pessoa tem que se sentir superior sempre? Hã? Você acha que é normal? Quer dizer, todos são superiores a todos os demais? Fala, é possível isso? Não, não é possível. Então, a simples noção do superior e do inferior, mesmo intelectualmente, ou moralmente, até economicamente, as pessoas não aceitam. Não é isso? Então, eu lembro aquele filme do Mel Brooks, em que ele é um milionário, que ele aposta com os amigos, que ele é capaz de viver como um mendigo durante um mês. Né? E ele está lá dormindo num terreno baldio e encontra lá um outro mendigo real, só que louco completamente, que acha que é milionário. Então fica ele e o mendigo discutindo para ver quem tem mais dinheiro, tá vendo? Então eu falo, mas isso aí, olha, é o Brasil é isso aí. Então, o sujeito não consente em dizer, não, você tem muito mais dinheiro do que eu, ou você é muito mais inteligente do que eu, você estudou mais do que eu. Ninguém é mais do que ninguém. Quer dizer, no Brasil foi institucionalizado o igualitarismo total em todos os sentidos.
Todos são iguais, absolutamente em todos os sentidos. Então, baseado neste sentimento, quando você vê uma pessoa que fez um negócio um pouquinho melhor que você vai ficar louco da vida. Você então não vai querer saber se ele tem razão ou não. Você vai querer saber de desmoralizar o cara o mais rápido possível para ele sair do seu caminho e aliviar o seu sentimento de inferioridade. Então, eu vejo que ao longo do tempo, eu sempre procurei coisas que eram superiores a mim. Né? Porque esse negócio de você querer ser você mesmo, claro, eu já estou saco cheio de ser eu mesmo, faz tanto tempo que eu sou eu mesmo. Eu quero ver se eu consigo ser alguma coisa melhor. Então, para ser alguma coisa melhor, eu tenho que aprender com o que é melhor. Né? Então, vocês viram números, vamos dizer, de autores que eu coloquei em circulação, cujo trabalho eu reconheci, tá certo? Nunca pensei, falar, não, eles são bons, eu vou sumir com isso aqui para eu não passar vergonha. Eu nunca pensei uma coisa dessa, mas vejo que hoje no Brasil isso é normal. Quer dizer, é um negócio baseado numa inveja, numa ciumeira absolutamente doentia, coisa de velha histérica mesmo, entendeu? Então, tudo isso, quer dizer, não é só uma doença do intelecto, isso é uma doença da alma, uma doença moral muito feia. Eu me lembro, por exemplo, quando o Caio Rossi, que é um sujeito inteligentíssimo, ficou bravo com as coisas que eu estava dizendo com o Foro de São Paulo, então tinha que demonstrar que o Foro de São Paulo não era tudo aquilo. Eu falei, agora como é que você vai dizer? Diga isso agora. Quer dizer, 10 anos atrás, você vai dizer, não, o Olavo está exagerando, o Foro de São Paulo não é tudo isso. Eu tive discussão, até fora do Brasil, o Alejandro Penha Excluso, uns 10 anos atrás, dizia, não, o Foro de São Paulo já acabou, agora o negócio é o Hugo Chávez. E o Hugo Chávez não conta para nada. O Hugo Chávez é um menino de recado do Foro de São Paulo, a hora que ele sair não vai mudar nada. Quer dizer, eu não falei essa coisa do Foro de São Paulo para parecer bonito. Ah, fui eu que descobri. Primeiro não fui eu que descobri, foi o Zé Carlos Graça Wagner. Tudo o que eu sei do Foro de São Paulo, exceto o que eu vinha descobrir depois por outras fontes, foi assim, eu devo ao Zé Carlos Graça Wagner, que na casa dele tinha um quarto inteiro cheio de documentação sobre o Foro de São Paulo, que estudou aquilo durante 10 anos. Então, tudo que eu comecei a falar pela imprensa foi coisa que eu colhi da documentação do Graça Wagner. Né? A documentação que tem coisas tão impressionantes, mas tão impressionantes. Como, por exemplo, o Zé Carlos Graça Wagner dizia que havia um acordo entre o Foro de São Paulo e o Diálogo Interamericano, que é o think tank do Partido Democrata aqui. E que eles tinham tido uma reunião em 5 de maio de 1993, do qual haviam participado os líderes do Foro de São Paulo, mais Ted Kennedy, toda a elite do Partido Democrata aqui, e representando o Brasil tinha vindo o pessoal do Foro e o Fernando Henrique Cardoso. E ele tinha ali a edição do jornal Granma de Cuba, que dava, vamos dizer, um relato disso aí, tá certo? Mas isso só saiu no Granma cubano, não saiu no Granma internacional. Você vê que a coisa foi feita bem discretamente. O Zé Carlos Graça Wagner deu uma entrevista no Diário das Américas de Miami contando isso. A partir daí, a vida dele se desgraçou completamente. Ele tinha um monte de negócios no Brasil e nos Estados Unidos, era muito rico, perdeu tudo, acabaram com a vida dele. Né? E muito bem, então nós saímos procurando, né, aquela edição do Granma cubano nas bibliotecas. Na biblioteca da universidade tal, não tem, da outra não tem, da outra não tem, da outra não tem. Daí foi na Biblioteca do Congresso, também não tem, aquele dia, justamente aquele dia. E daí descobrimos o seguinte, quem é a diretora da seção latino-americana da Biblioteca do Congresso? É a mesma senhora que organizou aquela reunião em 5 de maio de 1993. Era esse tipo de coisa que tinha no arquivo do Graça Wagner, só preciosidades, né? Aí você tem uma pista para você começar a entender o que aconteceu. Né? E para você entender, vamos dizer, a profundidade da cumplicidade da elite esquerdista do Partido Democrata com o Foro de São Paulo, com todo o movimento comunista, todo o movimento comunista na América Latina. Né? Então, digo, bom, mas
tudo isso, mesmo que você tivesse acesso a todos os fatos, precisa ver se você tem o instrumento conceptual para interpretar corretamente. Por exemplo, se você, por hábito da sua formação, hábito recebido da sua educação, você sente ou está persuadido, ou seja, conscientemente ou inconscientemente, está persuadido de que a história é feita de grandes correntes anônimas, onde a ação de indivíduos e grupos é apenas a expressão de um estado social pré-existente, você não vai entender o que está acontecendo. Por quê? Porque a relação entre estas duas coisas, vamos dizer, as correntes anônimas, né, e a ação individual, é um dos grandes problemas da historiografia. Se você nem sequer colocou o problema, mas você já o dá por resolvido, então você certamente não vai entender. Né? Então, por exemplo, bom, eu vou pular um pedaço aqui e depois eu volto a esse. Já citei 1000 vezes esse parágrafo de Georg Jelinek e vou citá-lo de novo. Aspas, os fenômenos da vida social dividem-se em duas classes. Aqueles que são determinados essencialmente por uma vontade diretriz e aqueles que existem ou podem existir sem uma organização devida a atos de vontade. Os primeiros estão submetidos necessariamente a um plano, a uma ordem emanada de uma vontade consciente, em oposição aos segundos, cuja ordenação repousa em forças bem diferentes. Ou seja, daquilo que está acontecendo, existe uma parte que resulta da combinação incontrolável de forças heterogêneas que se somam, convergem e produzem um resultado que ninguém prevê. E uma outra parte reflete a continuidade de um plano que esteve em execução ao longo de todo esse tempo. Ora, é evidente que essas duas coisas elas não estão separadas muito nitidamente. Então, por isso que eu digo aqui, essa distinção é crucial para os historiadores e analistas estratégicos, não porque ela seja clara em todos os casos, mas precisamente porque não o é. E não o é pela seguinte razão. Se o sujeito tem um plano, esse plano deve continuar em execução ao longo dos tempos, ele não conseguirá absolutamente nada se ele não conseguir ir absorvendo no plano os novos fatos que vêm de fora, causados por forças heterogêneas e incontroláveis. E se ele não for capaz de aproveitar o incontrolável, ele não conseguirá controlar o fluxo dos acontecimentos. Se você imagina, por exemplo, né, numa luta, com duas pessoas brigando na rua. Então, bom, cada um tem o seu conhecimento da luta. Pode ter treinado alguma arte marcial, etc. Isso é o que ele já sabe. Agora, o que ele não sabe é o que o outro vai fazer. Né? E se ele não conseguir aproveitar o que o outro está fazendo, para tirar algum benefício disso, ele vai apanhar, evidentemente. Né? Então, quer dizer que entre o premeditado e o fortuito existem relações que são muito complexas e que não podem ser resolvidas teoricamente de antemão. Aí você tem que acompanhar como as coisas realmente se passaram e como o autor do plano, se existia, conseguiu adaptar em favor do plano os acontecimentos fortuitos que vinham de outra fonte e que podiam ser até hostis ao plano. Não é isso? Então, quando, por exemplo, Hitler invade a União Soviética, tá certo? Stalin tanto não contava com isso que ele levou 2 dias para acreditar que estava acontecendo, ele achava que era impossível. E ele achava que era impossível por quê? Porque ele estava se preparando para atacar a Alemanha e ele achava que os alemães não sabiam. Só que os alemães estavam sabendo de tudo. Então, cada um estava sabendo uma parte do que o outro sabia. E se você estuda a história posterior, você vê que o Stalin deu a volta por cima brilhantemente, né, aproveitando a invasão da União Soviética para conquistar a solidariedade do mundo. Então, isso quer dizer que o plano dele não se desenrolou como ele previa, tá certo? Mas houve um imprevisto e esse imprevisto aí foi readaptado para caber dentro do previsto. Então você vê que essas duas coisas elas se interpenetram. E justamente em cada situação histórica, você perceber como elas foram se interpenetrando e combinando de modo
ou que o plano inicial ou foi dissolvido, ou foi readaptado, foi modificado. Bom, essa é a chave de todo o negócio. Então, porém, como a maior parte das pessoas foi educada num modelo de historiografia no qual só as situações coletivas e anônimas importam, e onde as ações dos indivíduos são colocadas como se fossem meras expressões de forças externas. Acho que essa é uma ortodoxia que entrou no ensino brasileiro nos anos 60, não saiu nunca mais. Então, evidentemente, as pessoas não podem entender. Então, claro que existem situações objetivas, né, que já estão prontas quando o agente entra em ação, tá certo? E com as quais ele vai ter que contar. Mas que existem ações humanas que são tão decisivas e tão profundas, ações às vezes de um indivíduo, tá certo? Que modificam o quadro em 24 horas. Eu estava falando aqui do general de Gaulle, por exemplo. Então, logo que o de Gaulle começa a formar a França Livre, o governo inglês diz que está preocupado com a frota francesa que está na África, porque já os alemães podem pegar todos esses navios e começar a usar contra nós. Na verdade, os termos do armistício declararam claramente que isso não ia acontecer. Quer dizer, o governo francês ia manter o controle da sua frota e nenhum navio seria entregue aos alemães. Mas, se as coisas eram assim, então arriscava acontecer que o comando militar francês que estava na África se tornaria o centro da resistência. Porque tinha muito mais tropas e tinha todos os navios. E o de Gaulle não queria que isso acontecesse, queria que ele fosse o comandante. Então, quando o governo inglês decide simplesmente bombardear a frota francesa, sob a alegação de que o fazia para que não caísse na mão dos alemães, então num dia só afundaram toda a frota e mataram 1.300 marinheiros. Foi a aviação inglesa que fez isso, não foram os alemães. Então, era evidentemente o caso de o aliado está sendo mais perigoso para você do que o inimigo. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.